Boa noite a todos. Hoje, 22 de março? 22 de março do ano de 2016. Daqui a uns 30 anos o povo vai ouvir e dizer, olha lá, em 2016 o povo estudando a obra de André Luiz, olha que bonitinho. A coordenadora era meio perturbadinha, mas o texto era muito bom. A coordenadora sou eu, tá? Então vamos lá, nós estamos vivendo nesse momento o preparo para receber. Como é o nome de quem vai vir? Asclepio. E a semana passada, o que o orientador, como é o nome do orientador? Cornélio propôs. Cornélio é o diretor da casa. O diretor da casa propôs, nessa reunião onde eles estão, dentro de um salão, vamos colocar uma sala, dentro de uma sala tem um que ele chama de, o que ele chamou? Um gabinete, dando a entender como se fosse um cristal. Ele faz um processo de analogia, aonde foi solicitado que cada um deles idealizassem, mentalizassem a relva, as gramas, as folhas, né? Isso aqueles que serão os futuros trabalhadores. O nosso diretor estaria focando o quê? Quem lembra? Tronco. Quem estaria trabalhando na água? Os dirigentes. A função, então, do André Luiz, do grupo, dos estudantes, era trabalhar com as folhinhas da árvore, as folhas, a relva, as flores. Eles iriam enfeitar. E no primeiro momento foi um verdadeiro desastre. A árvore estava mais para o inverno do que para a primavera. No momento seguinte, em que eles se concentraram um pouco mais, em que eles, inclusive o próprio André orou, quando abriu os olhos, se surpreendeu com a construção temporária que estava dentro do gabinete. Nesse gabinete cabe aproximadamente quantas pessoas? 2 a 3 pessoas, né? Então você vê que é um espaço pequeno. Então vamos lá, vamos dar continuidade? Então, visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclepio, sei conosco. O emissário em voz clara e sedutora, voz clara e ao mesmo tempo sedutora. Porque tem aquela voz que te irrita até ouvir, né? Dá vontade de dizer. E tem aquela voz que te cativa de uma certa forma, que tu fica querendo ouvir. Então essa era a voz dele, a vibração, a voz dele era uma voz o quê? Sedutora. Desejou-nos a paz do Cristo e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. O André diz assim: abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. O que ele está querendo dizer? O que ele falou não foi com vocabulário. E o que ele falou eu não tenho como exprimir para vocês, dizer para vocês. Eu não tenho como verbalizar o que ele falou. Se eu fizer, não estarei sendo completo e íntegro com a tradução. Que linguagem foi essa? Ele diz aqui, ó. Em seguida dirigiu-nos a palavra em um tom que é o quê? Na linguagem humana. E aí ele coloca essa observação. Ouvimos-nos sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas.
O verbo do admirável mensageiro que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida mortal. A presença deles era um convite. Era um convite, era um estímulo. Olha, aonde eu estou, vocês podem. Venham até aqui. Vamos juntos. Não conseguiria descrever o que se passava em mim. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ele ensinava e aquilo fixava em quem ouvia. Você imagina o Cristo? Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa alocução, esse discurso breve, irradiavam-se de sua destra, muito alva, pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sofre. Mais uma vez, não tem como explicar para você, não tem como falar. Feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. Então, ou seja, a palestra dele não deu para traduzir para a gente. Vamos ver agora as respostas, se nós poderemos entender. Vocês lembram do livro O Mensageiro? Você lembra do livro O Mensageiro? Tem lá a nossa irmã, é a Ismália, né, Maria Luísa? Que ela vai cantar, tocar no piano? É. Ela vai tocar no piano. É. Não, a Cecília toca e ela faz uma prece, só que ela não fala, né? Ela não fala. É. E eles percebem só de pensamento. Ela não expressa, ela não articula absolutamente nada. E todos escutam na alma a prece de Ismália. Porque articulação, articular, verbalizar, som, isso é coisa do corpo. Espírito não se comunica assim, como vocês estão aqui me ouvindo. Conceição, mas ele fala aqui, jamais escutar alguém com aquele misterioso fascinante. Já que ele fala em escutar, talvez ele não escute. Esse escutar é para que a gente possa estar fazendo aí uma analogia. É uma analogia. Tudo que ele... Olha, não tem palavras para eu explicar para vocês na Terra, eu vou fazer uma analogia. Escutar é o que ele escutou. Ele ouviu. Entendeste? Mas não dessa forma aqui. Ele percebeu, entendeu? Não essa forma. Mesmo o caso do senador com Jesus, ele ouviu Jesus. Mas... Na língua natal. Na língua natal. Na língua natal. Porque ele estava preocupado que Jesus deveria falar só o aramaico. Mas ele fala assim, o verbo do admirável mensageiro que chegava dos esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava o Espírito eterno para a infinita glória de Deus. Acordávamos, era na alma. O verbo, né? Do admirável mensageiro. Tu lembra quando no livro dos Espíritos há várias perguntas que Kardec realiza e que os Espíritos respondem o quê? Não dá, não tem palavras, não tem linguagem para expressar o que temos que expressar. A linguagem de vocês é
pobre. Ele utiliza isso várias vezes. Então há coisas que não tem como, não existe absolutamente nada para que a gente possa pelo menos servir de uma comparação. Aí o que ele falou? Olha, é intraduzível. E eu nem vou me atrever a tentar explicar para vocês, porque não tem explicação. Nada vai conseguir comparar o que eu ouvi aqui. Não tem absolutamente nada. E como diz o povo, lambos vês. Bora lá mais um tiquinho? O arauto é o mensageiro. Celeste aqueceu, sorrindo, ou seja, concordou, sorrindo, no gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. Aqueceu, concordou. Vamos ver o que o povo vai perguntar. A irmã Semprônia, quem lembra da Semprônia? Que vai dirigir os crianças. Muito bem. Os orfanatos. A irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-la. Venerável amigo, Disse com transparente sinceridade. Entendemos aí a observação dela? Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos, que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhe os melhores esforços. Então, o que fazer nessa situação? Por que é permitido que isso aconteça? Como elas devem viver no seu dia a dia recebendo esses ataques? Perguntou para o nosso Asclépios. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. A sugestão. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. Que às vezes alguém está fazendo uma pergunta e você está... Sim. Aí. Então ele ouvia isso com a maior tranquilidade e assim, estimulando o outro a perguntar, né? Revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes, brilhantes, que trazia de modo intencional, e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Então ele não deu uma resposta particular, ele deu uma resposta do Cristo, levando o texto em mãos. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A resposta está no Evangelho. Estão te perseguindo? Orai. Estão te fazendo mal? Orai. Orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Amar o vosso inimigo não é estar de beijo e abraço. É fazer o bem que está ao teu alcance. E o ato de fazer o bem é justamente não desejar o mal. E se for necessário, em algum dia, essa pessoa necessitar de ti, você atendeu. E se vier acontecer uma desgraça com essa pessoa, algo de ruim, você não venha se alegrar com isso. Isso é amar os vossos inimigos. Olha a resposta que ele deu. Está lá em Mateus 44. O processo de esclarecimento
e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Esse deu para a gente entender? Você imagina o que é o verbo se fazer carne? Como se você pegasse assim, o exemplo ainda é pequeno, mas é como se você pegasse alguém com doutorado em física, química, alguma coisa, astronomia, e de repente solicitar que ela fale, que ela dê aula para uma criança de 5 anos de idade. Olha o linguajar que esse cidadão terá que fazer para tentar explicar alguma coisa do que ele sabe para aquela criança de 5 anos de idade. Essa distância ainda é pouco para Jesus tentar verbalizar lições que são de ordem divina. E aqui na Conceição, aqui se confirma que o Evangelho de Jesus ele realmente extrapola os limites da terra, né? Quer dizer, essa pessoa veio de uma alta esfera e está lá no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus. É como se ele dissesse assim, olha, eu não vou trazer nenhuma novidade. E o que eu falar não é maior do que está escrito. O que tem que ser feito está escrito. Orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: Compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam, por amor próprio, e o André ainda dá uma cutucada agora, comentou: Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Gente, isso aqui é tão profundo. Vamos ver se a gente consegue? A gente não tem muito, mas vamos ver se a gente consegue. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos de forma cristã. Compreendido o que é? Dentro da minha limitação. A criatura, se é tua adversária, porque aparentemente ela está te fazendo um mal. Ela te persegue, ela te calunia. O que é, quando ele coloca o termo compreender o adversário? Olhá-lo como um ser adoecido. Não sei se ela me permite lembrar o encontro de Saulo com Pedro, quando ele foi a primeira vez à casa do Foi essa atitude que Pedro teve, no seu adversário. Ele foi sondar. E tudo foi com Pedro que você fez. É muito interessante isso que a Rosane está colocando, porque dentro do cristianismo, o maior inimigo era Saulo. Muito bem lembrado. E o Pedro, na condição do pai, vamos dizer assim, do mais velho, daquele que meio que conduzia, ele repetiu justamente isso. O que o nosso Senhor nos ensinava? Que nós devemos orar e amar o nosso inimigo. Então vamos orar pelo nosso inimigo. É naquela condição de olhar para o outro e ver no outro um ser doente. Doente. Quando eu consigo compreender que aquela criatura é uma criatura adoecida, eu já não pego mais para o particular e para o pessoal. O problema não sou eu. O problema é da pessoa. Com quem essa pessoa conviver, que não faça o que ela venha se agradar, ela vai ter essa atitude. Porque é uma pessoa adoecida. Olha que compreensão. Eu passo a enxergar o outro como um ser doente, já não pego aquilo para o particular, porque o problema não está em mim, o problema está na pessoa. Partindo todo esse princípio, eu entro nesse segundo ponto, quando ele diz assim: compreendidos e recebidos de forma o quê? Cristã. Aí vem, constitui, partindo desses dois princípios, precioso auxílio em nossa jornada para a união com Deus. Tem uma das mensagens de André Luiz, que ele pergunta ao Espírito Superior: o que é amar para Deus? A resposta desse Espírito, é numa dessas mensagens, não me recordo o livro. Amar para Deus
é amar aquele que me dá todos os motivos de não ser amado. Isso é amar para Deus. Então, nesse processo de compreensão, em que eu não cultivo no meu coração nenhum ódio, nenhuma raiva em relação à atitude do meu irmão, eu estou em processo de comunhão divina. Eu estou em processo de evolução divina. Porque amar a quem me faz bem, a quem está me acarinhando, a quem está fazendo bem, não exige absolutamente nenhum esforço. Se não tem esforço, não tem evolução. Mas eu amar nessa condição que nós acabamos de estudar, nessa condição de o quê? Eu não vou estar beijando e abraçando, porque eu sei quem é a criatura, mas eu vou estar nessa condição de não desejar mal, de olhar para essa criatura como um ser adoecido que é, e aproveitar inclusive essa criatura para o meu processo de evolução. Não é pessoal. Não é pessoal. A pessoa está adoecida. Não é contigo, é com a própria pessoa. Tem um outro ponto, lado espiritual. Às vezes nós temos alguns inimigos que se colocam na condição de inimigos no mundo espiritual. E eles são muito hábeis. Se eles querem atingir o Augusto, o primeiro ponto é estudar o Augusto. Qual é o ponto frágil do Augusto? É esse aqui. É em cima desse que eu vou trabalhar. Qual é a pessoa que convive com o Augusto que pode tocar nessa ferida? É essa pessoa aqui. Então é aqui que eu vou trabalhar. É por isso que nós não temos que nos preocupar com o mal que está fora. Nós temos que nos preocupar com o mal que está dentro. Porque é dentro, é com esse instrumento aqui que está dentro de mim, esse mal que ainda está em mim, que esses irmãos trabalham para me destruir. E ainda assim eu devo orar por todo aquele que me persegue, calúnia. Amar o meu inimigo. Quando nós começarmos a processar isso, a não mais cultivar ódio a quem me odeia, a não mais desejar o mal a quem deseja mal a mim mesmo, a não mais tomar aquilo para o pessoal, as lições vão ser modificadas. Isso vai diminuir. Por quê? Porque isso não me atinge mais. Esse tipo de lição já não faz mais sentido. Aí passa. Vão vir novas lições, não mais essas. Mas enquanto eu estiver me importando, porque fulano falou isso, porque Beltrano não curtiu minha foto, porque Cicrano não sei o quê, porque enquanto eu estiver nesse aí os adversários, quando bem compreendidos na condição de enfermos e recebidos de forma cristã, jamais desejando mal, e se puder ser útil que o seja, jamais venha se alegrar com a desgraça que possa vir a acontecer em relação à pessoa. Fulano aprontou com você dentro da empresa, até puxar o teu tapete para você sair da empresa. Você saiu de lá, você é espírita? Não, deixa. Deus sabe o que faz. De repente eu preciso passar por isso. Não, eu vou lá. E vai. Passou 6, 7, 8 meses, aí sempre tem um capeta do trabalho que se aproxima de ti que liga. Você só vai te contar uma. Conta, irmão. O fulano foi demitido. Eu falei, yes. Jura, irmão? Né? Você jura? Não, ele deve estar sofrendo, mas por dentro você está, eu sabia. Não é verdade? Então, já não foi de forma o quê? Cristã. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compacto discurso. Não tem nem o que falar. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos,
tomou a iniciativa e interrogou-se. Ele foi logo do clube dos doidinhos, né? Olha o André que pergunta muito. Ele ficou calado. Alguém? Você imagina na presença de um espírito, se dessa hierarquia? Ele dá uma resposta que não tem que fazer outra pergunta em cima. Vamos lá ver o Raimundo. Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa, interessando a órbita de nossos deveres com os desequilibrados mentais da crosta terrestre? Essa órbita aí pode ser também caminho, né? Venham assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Eu acho que ele está falando com a gente, tá? Começar a prestar atenção para a resposta, tá? Olha lá. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras. É com a gente mesmo. Mas no terreno prático, se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilhante que seja esse. Nobilitante. Não, quem trabalha bem sou eu. Se eu não trabalha bem. Então, desvalorizando o outro e o quê? Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam o tempo estudando meio de fazer e valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que eles não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? Vocês entenderam? O cidadão estuda evangelho, prega evangelho, ensina evangelho, mas não vive evangelho. E ainda evoca os espíritos, evoca os espíritos superiores para nos assistir, nos amparar, nos fortalecer. Aí sai daqui o cão cola e esqueceu os amigos espirituais. Ele pergunta: o que fazer? Como proceder nessa situação? Vamos ver o que é o mensageiro? O mensageiro esperou, mas eu sei que todos nós aqui não passamos por isso. Nós passamos por aquela porta e continuamos íntegros com a nossa espiritualidade. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações, novamente, espera até o final da pergunta. É igualzinho a nós, né? Um amigo pergunta, 300 já está respondendo antes do amigo finalizar. E a dirigente está... Nós temos, né, essa necessidade. O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior, ou seja, mexeu novamente nos pergaminhos. E tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do nosso queridinho Paulo. E foi justamente a Timóteo, jovem Timóteo. Vamos ver qual foi a citação que ele pegou? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Não foi do meio. Foge das críticas. Foge dessa
a avaliação que tu estás inserido. Faça a tua parte. O outro vai responder por si próprio. Ó homem, e ele conhece, né? Que ele já vai no versículo. Foge, ao mesmo tempo, olha que interessante. Você fala uma coisa, ele lembra do versículo tal, vai lá e puxa. Você faz uma pergunta, ele lembra do versículo tal, vai lá e puxa. Isso quer dizer o quê? Conhecimento. Vivência, E muito. Vivência. E para ele conhecer, ele estudou muito. E vivencia. Ele vivenciou, aliás, né? É impossível estudar Jesus de forma séria e não se modificar. É por isso que nós temos que estudar Jesus. Estudar o Evangelho. A gente vê por aqui que ele já sabia todas as perguntas, que já ele só estava só esperando. As respostas estavam... Já estavam falando. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto devia. Mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. Ele percebeu que o Raimundo ficou meio... O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes, hiperpreocupados, rixosos, ingratos, sem contaminar-se. A gente tem bem um exemplo disso, que era o nosso Chico. Convivia com todos, não criticava, não isolava ninguém e sabia conviver com todos, aceitando a neurose de cada um. É o caso, o Arnaldo Rocha, ele inclusive comenta, ele era meio briguento, meio ferro e fogo, meio Conceição, né? E certa feita, ele ao lado do Chico, chegou um rapaz e disse: Chico, eu fui reencarnação em Roma e tal. E o Chico, que beleza. Quando o rapaz saiu, o Arnaldo olhou para o Chico: Chico, você sabe que isso é mentira, mas ele está tão feliz. Vou tirar, ele está tão feliz. Olha a maturidade desse homem. Você é uma Conceição? Não está doido, menino? Quem foi que falou isso para você? Você está entendendo? Que beleza. Deixa de se importar com a encrenca do outro. Olha, o fulano dá uma palestra maravilhosa, mas tu já viste isso no trabalho? Isso é um cão. Vai trabalhar com ele para te ver. Então, ou seja, larga dessa crítica, deixa que cada um vai responder por si. Cuide de si. Mas tu, ó homem de Deus, que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, foge dessas coisas e segue a justiça de Deus, segue a piedade. Tem piedade da pessoa, piedade. A gente está estudando a Ave Cristo, nós temos lá a Helena, que ela é cruel, ela manda matar. Há uns anos atrás, quando a gente está lendo, dava uma revolta, puxa vida, que mulher perversa, matou, dava um dó de quem morreu. Hoje em dia, o dó que nós sentimos, vou ser muito sincera, é de Helena. Porque ela é a vítima, ela é a infeliz, é ela que está se complicando com a lei. Dá um dó da Helena. Meu Deus, o que essa menina está fazendo na encarnação dela? A piedade, a fé, a caridade, a paciência e ao mesmo tempo registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com algum desapontamento: Aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: Esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Poderei fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas, parecia, viu, Augusto? De antemão, né? Desdobrou nova folha
e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola de quem? Da gentilidade aos Tessalonicenses. Porque, meus irmãos, vocês vão ver, só vai dar Paulo. Vamos parar para pensar? Paulo direcionava as cartas a quem? A quem? Aos trabalhadores cristãos que estavam longe, necessitando de uma orientação. Então eles mandavam a carta solicitando: irmão Paulo, o povo aqui está brigando por causa... Só acontecia isso naquela época. Hoje não acontece mais no centro. Nas igrejas, isso não acontece mais. O povo aqui está brigando por causa disso. Fazia uma carta. Inspirada por quem? Quem que inspirava as cartas de Paulo? Jesus. Estevão era o médio entre Jesus e Paulo. Então nós estamos lendo aqui o pensamento de Jesus. Então qual é a encrenca dela? É a primeira vez que ela... Esta é a primeira vez que vou a crosta em tarefa definida de socorro. Que é orientação. O que eu devo fazer? É a primeira vez, dá uma dica aí. Vamos ver a resposta dele? Quanto, porém, a caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Dá vez de fazer uma pergunta para as Clébias, né? Olha o que ele pegou de Paulo. E Paulo também, por deve estar perguntando o que nós devemos fazer em relação, né? Quanto, porém, a caridade fraternal, então vai para lá para quê? Fazer a caridade. Não necessitais que vos escreva sobre isso. Ele diz, não necessita falar sobre isso. Por quê? Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Porque a lei está gravada onde? Algo confundida, Luciana teve a coragem de observar, né? Observou reverente. Compreendo. Vamos lá, comentou o mensageiro delicadamente. O Evangelho aplicado, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. O Evangelho que? É o Evangelho que? Comentou o mensageiro delicadamente. Ele diz que esse Evangelho aplicado, ele ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Uma situação difícil, ela não diz assim: eis, a situação difícil vai chegar, te prepara. É assim? Ela chega, naquele momento que ela chega, cola no Evangelho que ele vai te dizer como deve fazer. Fez-se de novo extrema quietude na câmara. Eu imagino. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem o quê? Adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Então ele não deu aquela palestra, chegava lá, rolava instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Sensibilidade por quê? Está denso, né? Deixa eu falar alguma coisa. Notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépio, como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? Gostou da pergunta dele? Você já viu o trabalhador quando não está com alegria? Entrando na casa? Arrastando a sandália. E tem o alegre e tem o empolgado, né? O empolgado, ele vai numa velocidade até acabar a gasolina, porque era só empolgação, né? E o que já está realmente nessa alegria. Então a pergunta dele é: que fazer para conservar
a alegria no trabalho, a perseverança no bem e, ao mesmo tempo, o devotamento à verdade. O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia. Muito bem, sua pergunta. Identificando-lhe o ato de amor fraternal. E descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Indireta, leiam as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. A pergunta dele era o quê? Que fazer para conservar? Que fazer? Alegrai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais deveremos perder. Gente, olha só. A confiança no poder divino, essa é a base do júbilo, da alegria do cristão, que jamais devemos perder. Jamais devemos perder. O que acontece? Por que eu me entristeço? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. E como não está acontecendo do jeito que eu quero, eu venho a me entristecer. Porque eu estou achando que Deus está dormindo e Ele marcou toca. Agora, a confiança no poder divino, a confiança no poder divino. Vamos pegar o nosso Gesiel novamente? Aquele menino tinha confiança no poder divino? Se entristecia, mas não entrava em um processo depressivo. Estava sempre naquele processo de renovação. Então, gente, a confiança no poder divino, por mais que não seja do jeito que eu quero, é o jeito que eu preciso para o meu processo de evolução. E eu confio em Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para a minha pessoa. Inclusive, se eu vier à morte, é o melhor para essa pessoa. Se eu vier a ficar pobre, é o melhor para essa pessoa. Se eu vier a perder o emprego, é o melhor para essa pessoa. Se eu vier a ficar órfã, é o melhor para essa pessoa. Se eu for enganada e abandonada, é o melhor para essa pessoa. Pronto. É a confiança irrestrita em Deus. Irrestrita em Deus. E eu me curvo, porque essa é a lição que Ele quer que eu aprenda. A confiança no poder divino é a base do júbilo, da alegria do cristão, que jamais deveremos perder. É essa alegria. Então a alegria não é de estar ouvindo uma piada, ou porque está tudo muito bem e minha conta está beleza. Não é por isso. A alegria irrestrita é o quê? A confiança em Deus. Essa é a alegria do verdadeiro cristão. Por isso é que Paulo dizia, na alegria ou na tristeza, eu sou sempre o mesmo. Agora, a gente confia muito nessa confiança no poder divino. Quer que a coisa se resolva, mas só que muitas coisas para resolver a gente tem que renunciar. E nós não queremos renunciar. Assim como o Paulo querer resolver ao nosso modo. Como o Paulo teve que renunciar a muitas coisas para ele poder realmente fazer a vontade de Deus. Nós não queremos renunciar. É por isso que tem no Evangelho: todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Não dá para servir a dois senhores. Por aí se vai. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da Terra. Quem é o orientador da Terra? Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo,
é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Gente, quanta grandeza! Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, cada filho é um mundo por si. Cada um com a sua individualidade, cada um com a sua história, com as suas leis e características que são o quê? Próprias. Ele diz, olha, partindo desse princípio, apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Está dizendo assim, agora vocês entenderam por que eu peguei Jesus? Para responder? Porque você imagina o nosso Senhor Jesus, a lei antiga dizia, ama teu próximo como tu amas a ti mesmo. Está no Antigo. Vem nosso Senhor e diz, uma nova lei vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de... Eu escrevi em cima, não consigo, mas é cheiroso, tá? É de cheiro, olente, né? Inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham apostos retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu a pintura mental, voltando a peça de cristal ao aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive. Agora ele disse, bem, o homem já foi, tem uma liberdade para fazer algumas perguntas. Com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Pertence às clepos a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá por intermédio de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante, algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Vamos parar aí. Olha o que ele diz. Pertence às clepes, então, a comunidades redimidas do plano dos imortais. Ou seja, não mais a necessidade de reencarnar. Na Terra. Já estão realmente em planos espirituais. Não tem mais necessidade de vir à Terra. Nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Da Terra. Perguntas? Então ele faz parte daqui da Terra, né? E já está com essa condição já. De colônias espirituais da Terra, mas não mais reencarnando na Terra. Mas ele, ou seja, trocando em miúdos, ele evoluiu aqui. Entendeu? Tudo ok, gente? Interessante que ele fala que esse plano poderia ser um missionário aqui, né? Poderia. A missão, para mim, é assim. Criada assim, toda uma expectativa, né? Feito as perguntas, criada toda uma expectativa. E ele não trouxe nada mais, nada menos do que aquilo que já sabemos. Aí eu fiquei pensando assim, às vezes a gente se arvora atrás disso, atrás daquilo, é um palestrante, isso é aquilo outro.
mas é tudo que nós já sabemos, e é o que ele diz. O Evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Então não tem mistério, vive. Às vezes, por exemplo, eles estão ouvindo um palestrante. Imagina que a Asclepe, do local que estava, toda trabalheira, mergulhar em psicosferas mais grosseiras para trazer uma palestra. E a palestra era de quem? Cristo Jesus. Então, em verdade, é aquilo que acho que está no... Acho que é o Livro dos Espíritos, eu já não me lembro. Tem uma colocação lá, diz assim, se a lei está... no Livro dos Espíritos. Se a lei está gravada na consciência, né, por que envia, então, tantos emissários para lembrar o que vocês esqueceram? Então, esses estudos que nós realizamos, às vezes o próprio palestrante, que nós temos tanta simpatia, é para realmente lembrar o que nós esquecemos. Mas temos que realmente praticar. Não é fácil, gente. Nós somos espíritos ainda em processo de evolução, nós carregamos encrencas, nós nos aborrecemos, às vezes a gente perde a fé, nos irritamos, mas que a gente sempre possa, assim, nesse momento, assim, meio que respirar e dizer bem assim, por mais que pareça ser muito difícil, isso vai passar. Que eu não posso me desestruturar, que aí fica pior ainda. Isso vai passar. Tudo passa. Podemos, então, fazer a nossa prece? Então vamos orar antes com os nossos amigos. Caminhas tão cansado e agora chora, e fecha os teus olhos pra não ver a dor, a violência, a fome, a guerra. Caminham ao teu lado, mas não queres crer que tu és o dono da arte de viver. Vem contar a tua história, viver uma nova hora de um mundo mais irmão. Senhor Jesus, todas as lições nos convidam a fazer uma nova história. O nosso livre-arbítrio, pouco conhecido e utilizado muito pouco ainda de forma responsável. O livre-arbítrio nos dá todos os dias caderno, folhas limpas, caneta, para que possamos escrever a nossa história. E várias vezes, no cotidiano do dia a dia, repetimos folha a folha a mesma história empobrecida daqueles que ainda não vivem o teu Evangelho. Ensina-nos, Senhor. Dai-nos força para colorir as folhas de nossa vida com o teu Evangelho. Ajuda-nos a valorizar o que deve ser valorizado e tirar as lições necessárias que a vida nos proporciona. A olhar para o nosso irmão como um irmão ou como um ser irmão adoecido. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade, pelo momento de reflexão e de estudo. Muito obrigado, amigos espirituais aqui presentes, pelo amparo, pela inspiração e pela assistência a cada um de nós. Fica conosco, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso pensamento,
nas nossas atitudes, no nosso olhar e na nossa fala. Muito obrigada, amor de nossa vida.